Roberta, ascoltami. Começamos mais um programa Corpos Diversos aqui na TV Cidade, já no nosso primeiro mês de programa, bem feliz. E hoje trazendo o nosso primeiro convidado, que até então foi eu conversando com vocês, o Alexandre Mioto. E antes de qualquer coisa, eu vou pedir para que ele se apresente um pouquinho, para depois a gente falar como que nós conhecemos. Muito bem, então, tudo bem, pessoal? Meu nome é Alexandre Mioto, eu trabalho com educação física, eu tenho 23 anos de experiência na área de treinamento e promovendo atividade a nível de, eu tenho uma academia, também a gente faz atendimentos de personal, atendimentos em parques, trabalhamos também com assessoria de corrida e treinamentos, a promoção de atividades físicas em relação às trilhas. Na verdade, pessoal, você já sabe um pouquinho de quem é o Alexandre, porque eu contei num dos meus primeiros programas sobre a minha vivência na trilha que eu fiz lá no Monte Leone, e como que foi a minha experiência e como que eu senti. Então, quem já assistiu sabe, mas eu justamente quis trazer você para que as pessoas soubessem que existe essa possibilidade em Caxias do Sul e região e fora, porque, como você já disse aqui, mais de 300 trilhas, e que quem quiser só te procurar, e pode fazer tudo isso e ter toda a estrutura da tua empresa, do teu trabalho. A gente tem, são anos, em relação a essa atividade em trilhas, então, ao longo desses anos a gente foi preparando, e catalogando cada uma dessas regiões, então, como você falou, são mais de 300 locais que a gente tem hoje catalogados para o pessoal. E envolve toda a região, Caxias do Sul, cidades próximas, Nova Pava, Nova Roma, Flores da Cunha, Farroupilha, enfim, cidades vizinhas, A nossa região ela é muito privilegiada, A gente tem uma região central, mas todos os arredores eles têm muita vegetação, muita natureza, muito interior, E muitas vezes uma das situações que eu ouço em quase todas as trilhas, como que tem um lugar desse aqui e eu nunca soube, A nossa diversidade de mirantes, de cachoeiras, de cavernas é gigante, A gente passou o verão inteiro, o verão passado agora, todas as atividades, todas as semanas sempre terminaram em cachoeira, cascata e rio. E as pessoas, não é possível, não vai conseguir ter tanta cascata. Tem muito mais ainda para a gente levar o pessoal. A gente mora numa selva de pedra, e nem pensa que tem tudo isso à disposição, Mas muitas vezes, enfim, as pessoas crescem dentro da selva de pedra, como você falou, e às vezes não tem essa oportunidade, esse estímulo para procurar esses locais. Então, esse é um dos grandes objetivos nossos nessas atividades nas trilhas. E um outro ponto importante, a gente não repete local. Então, se a gente já foi naquele local, o próximo vai ser diferente. Eu acho que isso é fundamental para o sucesso da atividade. Você sabe que cada semana você vai conhecer um local diferente. Isso acaba se tornando muito motivante. Você saber que o próximo treino pode ser tão surpreendente quanto o anterior. Com certeza. E como você disse que já passou por 300 lugares e que não repete, como que você faz para achar aqueles lugares novos e ter tanta criatividade assim? A gente está sempre em busca de novos locais. Uma situação que a gente sempre bate muito na tecla com os alunos é a questão do cuidado em cada local que a gente passar. Por exemplo, aconteceu recentemente um local que a gente foi no interior de Caxias do Sul, que a gente foi naquela localidade e os vizinhos próximos também foram para praticar a caminhada. E todos eles ficaram encantados com a turma. Graças a Deus, isso é uma coisa que eu agradeço diariamente, a quantidade de pessoas do bem que a gente tem na nossa turma. Pessoas positivas, pessoas alto astral, pessoas que estão ali para sempre tentar trazer o melhor para quem está próximo. E isso acaba sendo cativante, acaba sendo, chama muitas pessoas a quererem estar ali, pertencerem àquele grupo. E esses vizinhos próximos, por exemplo, dessa localidade que a gente foi, que até então nós não conhecíamos a propriedade deles, todos eles ficaram encantados. Alexandre, como que eu faço para trazer a tua turma até aqui? A gente tem que trazer a tua turma até que eu quero te mostrar o local. Que coisa.
E eu fiquei tão encantada com essa tua proposta que eu também, né, quis trazer você aqui para que outras pessoas soubessem, quem ainda não tem e quem sabe, que continue fazendo com essa regularidade. E conta para nós também um pouquinho desse outro teu trabalho, é assessoria esportiva que você chama, que você faz, Isso. que tem vários braços, né? A gente, os trabalhos que a gente promove a nível de trilha são todas as semanas, todos os sábados, algumas situações nos domingos, são promovidos essas caminhadas, né, corridas em relação a trilhas, natureza e tudo mais. Mas além disso, a gente também trabalha com a parte de assessoria esportiva, né, assessoria de treinamento de corrida, que vai desde aquela pessoa que está querendo começar, que nunca teve essa prática de atividade física, que ela vai começar a incluir isso na rotina de vida dela. Então ela vai partir muitas vezes desde o primeiro princípio, de qual tênis que ela deve comprar, de qual roupa que ela deve usar, se essa camiseta é melhor que aquela, se o calção esse é mais confortável do que o outro. Porque às vezes são um pequeno detalhe que vai fazer a grande diferença, né? Você usar a roupa adequada tanto para o frio quanto para o calor, né? Você ter o tênis adequado, o tênis, se ele já venceu a vida útil dele, se ele ainda pode te entregar a qualidade de amortecimento, por exemplo, que ele pode te entregar. Então é desde essa orientação do material inicial que ele vai ter que usar até a própria prática em si, né? A nível de treinamento, quanto que ele deve correr a cada dia, se ele deve fazer um treinamento de velocidade, um treinamento de potência, um treinamento de morro, um treinamento de resistência, né? Pensando no objetivo que ele tem. Esse objetivo pode ser uma prática inicial de sair de um ponto do sedentarismo e começar a ter uma rotina de atividade, como também pode ser a preparação para algum concurso público, pode ser a preparação para alguma prova, alguma competição de corrida amadora, que existe inúmeras na nossa região, enfim, dentro das expectativas que ele tem como promoção de saúde para o dia a dia dele. Dentro dessa tua proposta de assessoria, como dizem, que tu auxilia, de deixar um desafio não, para a gente pesquisar junto, porque como eu sou uma pessoa com deficiência, eu uso o que fica mais apropriado e que acabei descobrindo para não me lesionar e acontecer outras questões, mas às vezes não é o mais apropriado para atividades físicas, né? Só que como chegar nesse meio termo para uma condição minha ou de qualquer outra pessoa, outra questão, tanto nas trilhas quanto nas corridas e tudo mais, existem até as cadeiras de rodas hoje em dia apropriadas para isso, mas às vezes é fora do padrão da realidade de muitas pessoas. De repente, dois profissionais se ajudando, pesquisando, porque agora que você falou nisso da assessoria e que você está sempre estudando, sempre se capacitando, porque não a gente tentar, não digo para agora, né, futuramente achar algo que fica meio termo, que fique bom para a pessoa, mas que fique adequado dentro da condição que o esporte, né, pede, até para não se machucar e pela qualidade, né, porque não é qualquer calçado, qualquer roupa que você tem que usar, e também para facilitar, né, com essa tecnologia que eu falo, né, assistível, mas que às vezes está fora do padrão de grandes realidades. Sim, né? sim, Então, é verdade. Eu sempre digo que toda a situação que te exige, né, um desafio, ela te promove a crescer, né, a buscar, né, o engrandecimento em relação a seja o assunto que for. Essa parte que você colocou do material, muitas vezes, você falou na questão da deficiência, muitas vezes o material não foi feito pensado nessa condição, mas está aí um desafio a ser pensado algo nessa linha, né? Com certeza. Em todos os materiais que envolvem aquilo ali, né? É um material pensando em promover o bem-estar, pensando em evitar de se machucar, ou pensando em promover tipo, uma qualidade para aquela, já que o objetivo vai ser trabalhar mais constantemente o movimento, então o material que também traga a segurança, mas também traga o conforto, que também te promova o bem-estar, tentar alinhar o que você falou no meio termo, né? Não somente em relação à questão da roupa, como também em relação à questão dos materiais, você falou da cadeira, né? Existem, a gente sabe, de materiais que tem uma tecnologia gigante, né? A gente só acompanhar, por exemplo, modalidades como Paralimpíada, a gente observa, por exemplo, cadeiras que têm uma tecnologia muito mais avançada, mas que também não é acessível para todos, né? Não é tão fácil assim, eu vou ali e vou comprar uma daquela, né? Mas é sempre um objetivo, né? Um desafio, né? Buscar, como você falou, um meio termo que não precisa ser aquela de ponta, como também tem o tênis de ponta, como também tem o relógio, o GPS de ponta,
mas que muitas vezes não precisa ser aquele de ponta, né? É para ser um mais iniciante, mas também que consiga te promover aquela situação positiva, aquela experiência positiva para a prática que você vai ter. Com certeza, porque tu sabe que até numa das... Porque eu também tento fazer rústica e tudo mais, também preciso me preparar um pouco melhor, porque como eu digo, né, pessoal, você sabe que eu tenho uma regularidade de atividade, mas sempre existem as atividades específicas para cada questão. E um cadeirante, ele disse, não é tão difícil conseguir a tal cadeira específica, né? Espelhar, mas pelo valor que é, e eu não tenho, eu prefiro pagar então um profissional que me acompanha, que vai me dar a condição dentro da realidade que eu tenho, né? Para trabalhar comigo. É isso aí. É aquela um ajudando o outro, né? Sim. E os dois podem ser bem, na verdade, né? Mas infelizmente não é tão acessível essa mais tecnológica, né? A gente teve agora recentemente 2 competições de corrida aqui em Caxias e que a gente acompanhou, né? Teve a oportunidade de acompanhar 2 cadeirantes naquela oportunidade, né? E a gente tentou colocar que os alunos também tivessem essa vivência junto, né? E foi uma experiência bem bacana, assim, para os alunos também, gostaram bastante, né, daquela experiência que tiveram ali, naquelas provas, né? Essa parceria, né? Essa atividade em parceria que foi feita nessa modalidade de corrida. E como que é esse preparo que vocês fazem para concursos, né, para auxiliar as pessoas? Como que funciona? Pode contar um pouquinho dessa dinâmica, deixar um gostinho de quero mais, para quem quiser ter o serviço. Sabe que assim, vários concursos públicos, né, eles têm uma parte, além da parte da prova teórica, né, das exigências de cada concurso, né, também tem a questão da parte física, né? Então cada concurso entende que é importante que aquele candidato, né, consiga correr na distância tal, fazer tantas flexões de braço, fazer, enfim, tem uma série de cada concurso tem o seu desafio, né? E aí tem bastante pessoas que na busca de tentar superar essa parte física nos procuram para fazer essa preparação, esse treinamento. Só que até um ponto que é bem interessante, muitas vezes é fundamental que esse candidato a essa vaga desse concurso, ele seja já fisicamente ativo. Sim. Já foram vários casos de pessoas tipo sedentárias que se dedicaram arduamente no estudo para a parte física, né? Para a parte teórica do concurso. E aí sim, após terem passado na parte teórica, nos procuram para a parte física. E aí, às vezes, faltando 1 mês, 3 semanas, 2 semanas, eu tenho isso, o concurso, amigo, agora ficou bem em cima da hora, fica mais difícil. Por isso que é tão importante, quando o candidato vai se preparar para um concurso, ele olhar todo o desafio que envolve aquilo, todo, né, do início ao fim, né? Então, se ele vai ter um desafio físico ao final daquele concurso, é importante ele estar se preparando para aquilo da mesma maneira que ele está estudando para passar na parte teórica do concurso, né? E aí tem uma variedade grande, né, de desafios, né, que podem surgir, né? A gente já viu vários aí diferentes, né, conforme o cargo público, né, Com certeza. Não, é como diz meu professor de inglês, né? Principalmente para quando querem viajar ou querem um suporte, porque ele também dá assessoria de como tirar o visto e tudo mais. Se ele não vem me procurar de última hora que eu não faço milagres. E falando dessa questão do edital e tudo mais, dos concursos, como que você acha que quem prepara? Você que não pergunta, te deixar, porque assim, vou te dar um exemplo do que aconteceu comigo. Uma vez eu fui para participar do processo seletivo do Teatro Guaíra, para ser bailarina lá, e tinha vaga para PCD, que hoje é lei e tudo mais, né? Só que o que aconteceu? Além das coisas que sim, que talvez dependendo de alguns estilos de dança, eu precisaria ter mais vivência, experiência, porque sempre a gente domina mais uma do que a outra, mas eles cobravam na prática, pelo menos no meu caso, algumas coisas que, né, eu não sabia fazer. Era que o meu corpo não podia fazer daquela forma pela minha deficiência, né? Então, na verdade, às vezes eu sou uma pessoa que questiona, às vezes as coisas estão escritas lá no edital. Como que você vê esses editais, as pessoas que te procuram? Tu acha que estão fazendo da melhor forma, podia melhorar um pouco? Pelo que tu está sempre se capacitando e melhorando, né? Sabe que, sendo bem sincero, eu também me questionei já várias vezes em relação a vários concursos, né? Sim. Porque às
vezes eu me pego pensando do tipo, tudo bem, essa parte física é interessante ter uma parte do concurso, mas até que ponto que ele é tão fundamental de qualificar ou não aquele candidato, se ele conseguir ou não fazer aquele número de barras, ou correr tal distância, ou fazer, né, tal desafio físico. Sim. Aquilo realmente é tão importante ao ponto de eliminar esse candidato. Talvez, na minha visão, em vez de ter uma parte de um teste físico, tenha sim o pós-atividade, ele ter uma exigência, vamos dizer assim, de estar fisicamente ativo, ou né, de ter essa saúde sem pedir, esses cuidados sem pedir, né? Porque às vezes tem alguns desafios físicos que estão, para quem está fisicamente ativo, não é tão complicado de ser realizado. Sim. Mas existe alguns tipos de eu já vi pessoas tipo até com uma qualificação física boa rodarem um concurso físico, muitas vezes porque pesou na hora da prática a parte mental, né? Ficou nervoso na hora, então não conseguiu realizar às vezes movimentos que ele conseguia fazer com muita facilidade em treinamentos. Então envolve bastante coisa em relação a isso. Mas assim, eu nunca participei da organização do edital, não sei dizer o porquê que esse ou aquele desafio específico é colocado em um ou outro canal. Eu falo mais lendo, assim, você como leigo e como qualquer outra pessoa que vai ler, o que você achava, e essa questão que você posicionou, achei bem importante. Outra questão que é importante nós falar da questão do trabalho mental, né? O quanto é importante se preparar e se ajudar, porque uma das questões que, como eu te falei aqui nos bastidores, a gente fala, e eu também, a questão, né, da alimentação. É importante e profissional, mas muitas vezes a gente sabe o que fazer e não faz porque se boicota, né? Certo. Por exemplo, o pessoal procurava e dizia, eu quero fazer aula de Zumba, uma vez por semana eu emagreço, se tu não fizer aula bastante, não adianta. E quanto é importante a gente primeiro resolver aqui, para depois, aliás, os dois, né? Aliados juntos, porque senão não resolve, né? Sim. Sabe que até essa parte do auto-boicote, né? É uma coisa que com muita coincidência, eu até hoje pela manhã falei para uma atleta minha que vai participar de uma prova amanhã. Está extremamente preparada para a prova, teve uma evolução muito grande na preparação da prova e ao longo dessa semana ela começou a sentir dores musculares que ela nunca tinha tido. E não tendo, digamos assim, uma certa coerência, né? Porque ela não teria teoricamente o porquê estar sentindo aquelas dores mediante ao que ela foi exposta de desafios físicos dessa semana. E aí eu disse para ela, olha, eu não estou querendo dizer que tu está inventando a dor, pode ser que realmente ela exista, ela esteja aí contigo, vamos então tratar ela para que você chegue bem para a atividade. Mas, cuidado com o auto-boicote, porque é muito comum, tá tudo certo, tá tudo correto, fiz toda a preparação, parece tipo que não, será que não pode, tá tudo certo, eu ir lá e conseguir fazer como tem que ser feito, será que eu tenho que me colocar nesse desafio, né? E muitas vezes o desafio está dentro de nós mesmos, a maioria das vezes, né? E às vezes, tipo, a pessoa mesmo se cria essa situação, né? Desse auto-boicote, dessa dor, e é curioso que comprova, né, o auto-boicote, que ao final do desafio, vamos dizer assim, ao final da prova, aquela dor de barriga, aquela dor na perna, aquilo sumiu. Se tu for perguntar para a pessoa um dia, dois depois, aí cadê aquela dor? Nem senti. Tá vendo como é um auto-boicote? Se tu realmente estivesse com aquele problema, tu não ia ter conseguido fazer a prova, né? Sim. Você teria sentido, você teria, não é no momento de alta exigência física, você sentiria muito mais e fatalmente não conseguiria concluir, né? Então, essa questão do auto-boicote ela é muito comum, né? Sim. E você falou na questão de alimentação, né? Você brincou ali, né? Claro, já entra numa área de nutricionista, né? Claro. Mas é que é um complemento disso que nós estamos falando também, né? Sem dúvida, né? É fundamental fazer todas as partes, né? Eu sempre falo em merecimento, né? A pessoa muitas vezes quer uma questão de perda de peso, por exemplo, e às vezes ela está depositando que o treinador vai fazer aquela parte ali, ou que a nutricionista vai fazer, né? Esperando, não, beleza, eu já paguei a mensalidade do professor, já paguei lá o atendimento para minha nutri, então é só esperar que vai acontecer, né? E não é exatamente assim, né? Você vai ter que fazer o merecer da mesma maneira que fez merecer engordar, né? Porque você também engordou por conta própria, né? A pessoa não te ajudou a engordar, né? É
quantidade de dias por semana ou das atividades que você está promovendo, né, conseguindo ter a prática, cada cuidado vai ser muito importante nessa parte alimentar, né? Mas se for feito de maneira correta, passo a passo, em cada etapa dele, a perspectiva de resultados positivos é bem grande, né, parece. E a qualidade de vida e tudo nesse sentido, né? E quanto ao treinamento para competições ou qualquer treinamento independente, porque né, não é só para quem quer competir, né? Não é só para quem quer estar nesse nível, né? Pode ser uma pessoa que quer por qualidade de vida. Você faz individual, em conjunto, como que funciona? A gente tem tanta forma de atendimento individualizado, né, que pode ser feito na casa do cliente, né? Hoje mesmo pela manhã, era 5h30 da manhã, eu estava correndo na rua com uma cliente que queria ser mais individualizada, né? Algumas pessoas detestam acordar cedo, né? Outros, quanto mais cedo, melhor, né? Eu sou um deles, né? Prefiro cedinho. Mas tanto tem pessoas que preferem um atendimento individual, como algumas pessoas preferem um pequeno grupo ou grandes grupos, né? Não necessariamente seja uma regra que ser individual vai fazer você ter um rendimento melhor. Às vezes, para uma determinada pessoa, uma atividade com pequenos grupos tem um resultado melhor, no sentido que ela tem mais pessoas ali ao mesmo tempo, dá uma quebrada de gelo, porque muitas vezes vários assuntos são falados ao longo do treinamento, né? Então, por exemplo, assim, é uma situação que se cria um certo tabu, vamos dizer assim, né, que musculação, que academia é aquela coisa chata, né, porque infelizmente quem tem, digamos, essa teoria, né, essa ideia, muito provavelmente as experiências dela não foram boas. Sim. Né? Ela deve ter tido experiências em que ela se viu numa sala de academia cheia de aparelhos, pessoas para lá e para cá, treinando, e quando ela estava ali sozinha, uma toalhinha, uma garrafinha, uma fichinha, uma sequência de exercícios, ela disse: o que eu estou fazendo aqui? Né? Mas é possível tu ter um treinamento de musculação, dividindo o espaço com as pessoas, tendo uma conversa agradável com essas pessoas, né? Assuntos sérios, como também assuntos divertidos, dá aquela quebrada de gelo, você consegue ir lá, treinar, confraternizar, fazer amizades e ao mesmo tempo ter ótimos resultados. Então, mas para alguns casos, assim, a pessoa prefere aquele atendimento individualizado. Sim. Ela, a professora, ela acredita que ali ela vai render melhor, em alguns casos rende mesmo. Então, depende de cada caso, de cada objetivo, mas a gente tem atendimento tanto individual, quanto pequenos grupos, quanto grandes grupos. Mas em todos eles, o objetivo é tentar, mesmo num grande grupo, que o treinamento seja individual. Sim. É o teu treinamento realizado em companhia com mais pessoas, né? Sempre que a atividade for montada pensando em você, a tendência é que o resultado seja muito mais positivo do que um treinamento que não foi feito pensado naquele aluno específico. Com certeza. Uma outra questão que agora eu me lembrei, né, que às vezes me dizem do descansar em movimento, né, que é uma forma, né, de usar em cada um. Eu acho bem importante, eu disse para o pessoal, sim, é uma das formas, né, porque dentre as atividades que eu faço, eu acho que você proporciona, principalmente na natação, vai no teu máximo e volta, né, relaxando o corpo, mas não para. Então, como isso é importante e é legal usar essas questões, porque algumas pessoas me questionam como que eu vou descansar em movimento, né? Então, é só para a gente deixar um pouquinho dessas questões. E eu, na verdade, um outro exemplo que eu tenho meu foi isso, que eu testei a parte, vamos dizer assim, que não me dava tanto prazer na atividade física. E quando eu resolvi deixar de lado, que é essa parte mais muscular, né, eu vi o resultado que acontece com o corpo e com tudo que a gente faz. Porque quando se tem uma regularidade de atividade física, e quando a gente para, a gente começa a ver o que a gente perde, né? A qualidade do dia a dia, o rendimento das outras atividades. E aí, como eu sou uma pessoa muito ativa e faço várias atividades, e algumas até consideradas mais de trabalho mesmo, eu cheguei numa época no final do ano, período, e achava que era só porque eu cansado no final do ano, né? E aí começaram a me questionar, será que é porque eu cansado no final do ano, ou é porque tu tirou o que te dava a base pro teu corpo, pro meio distante que tu precisa, né? Então é importante a gente falar também dessa questão, né? Porque às vezes, realmente, a gente não vai fazer tudo que a gente ama, né? Mas como achar a melhor forma
o que tu não ama, mas que seja bom para tua vida. Sabe, Roberto, que muitas pessoas às vezes me questionam qual que é a atividade que vai me dar melhor resultado. Eu digo, a melhor atividade que vai te dar melhor resultado é aquela que você mais se sente motivado a estar fazendo, né? Ter motivação é fundamental para qualquer coisa que você vai realizar. Só que eu já vi muitas pessoas que tentaram, por exemplo, assim, inúmeras atividades como mudança de hábito de vida. Então tentaram várias que o leque é muito grande de opções, né? E às vezes não dava muito certo aquilo ali, ficava rodando entre muitas atividades. E dentro dessas atividades, falando especificamente da musculação, algumas pessoas se dão super bem com a musculação, adoram estar dentro de uma sala de musculação, vão lá diariamente e se sentem muito motivadas a estar lá. Algumas pessoas têm um certo pavor de falar em musculação, ir lá numa sala de musculação porque é chato, porque isso, porque aquilo. Às vezes a experiência não foi tão boa, talvez as aulas que ela teve não foi ministrada de uma maneira muito legal para ela, e é normal que ela não queira repetir aquela experiência que não foi positiva. Mas é de fundamental que seja qual for a atividade, que o profissional que te acompanhe consiga te promover, né, tentar extrair de você algo que te deixe focado e motivado para estar lá. Se você conseguir encontrar essa atividade, essa motivação de estar lá, você vai colher somente coisas positivas. Você mesmo acabou de relatar no período de pandemia que você deixou de fazer musculação quando você sentiu a ausência daquela atividade, né? E a musculação, ela é muito importante ela estar presente independente do seu desporto, seja ele a dança, seja ele a corrida em trilha, seja ele o ciclismo, a natação, porque ela vai te dar um complemento para aquela atividade. Sim. Então, também acaba minimizando até mesmo para aquelas pessoas que acham um pouco chato a sala de musculação, se elas tiverem aquilo como um complemento para que seja melhor a prática da outra atividade a qual ela gosta mais, né? Vôlei, futebol, enfim, seja qual for a atividade, tendo uma atividade de musculação também no seu cronograma para dar um suporte. E fora as questões do dia a dia, né? A gente fala muito em desporto, né? Mas o movimento ele faz parte do dia a dia, né? Movimentar-se no dia a dia, sair de um local e ir até o outro, seja qual prática for, ela exige força, exige resistência, então te traz qualidade de vida na questão também de ter essa maior facilidade, né? Conseguir executar com qualidade sem chegar a uma exaustão numa atividade comum do dia a dia. Então, a musculação ela também vai promover muito essa questão de bem-estar, né? Então, um corpo ativo, né? Um corpo saudável só vai trazer coisas positivas, né? Seja para a sua modalidade, seja para o seu dia a dia, promovendo o bem-estar. Com certeza, e aqui a gente falou musculação, mas o leque é muito grande, e como nós falamos, né? A importância do ambiente e do profissional, né, pessoal? Eu friso muito isso porque eu já passei por todas as situações. Eu estou muito bem, né, com uma equipe muito boa, mas eu já vi várias situações, várias questões que não vai dar tempo de nós falarmos tudo aqui porque nosso tempo é curto, mas o quanto é importante você encontrar todos esses detalhes e aí você persistir. E como que faz pra gente conseguir todos esses teus serviços à disposição, como que te encontra, deixa o teu contato aí pro nosso ouvinte e tudo mais, e que queira fazer tudo isso, né, por favor, que venham procurar todas essas atividades, pessoal. Certo, muito obrigado. Pode me encontrar pelo WhatsApp, né, no 991150340, né, 054. Também estamos no Instagram, né, Alexandre Mioto Personal. E pode me chamar, pode tirar dúvidas, se quiser vir fazer uma aula teste para conhecer o trabalho, né? Temos o espaço de academia, o espaço de assessoria, treinamentos em parques, treinamento na casa do cliente, esses trabalhos das trilhas também. Então o leque de opções é bem grande aí e vai ser um prazer aí poder receber o contato de cada um de vocês e poder tentar promover a melhor experiência possível para a busca da atividade física. Venham até o Alexandre ou peça para ele ir até vocês, porque viu, ele vai até vocês